presente. Emanuel, presente. Manuel, só ativa a câmera. Maria Vitória, presente. Maria Lúcia, presente. Seja bem-vinda, Maria Lúcia. Ítalo, seja bem-vindo. Luísa, seja bem-vinda. Vitória, seja bem-vinda. Ótimo, então vamos lá. Vamos continuar, né? Página 39, a Era Glacial. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com Falou você. meu nome? É o livro online. Vou ver se dá certo. Se não der certo, a gente volta para por onde estamos, tá? Gente, hoje minha tá travando muito. Não sei por quê. Deixa eu ver se vai dar certo. Ô tia, que página que é? 39. Tia, tá muito frio. Ah, não tá? Deixa eu ficar mais frio. Tá. Vê se vai recarregar aí para vocês. Estão vendo? Não, tá carregando. Não, tia. Carregando? É, tá. Ô tia, Maria Rodrigues Batista iniciou o compartilhamento. ô tia, a senhora falou meu nome na chamada? Bloqueei. Falou. Falou, Victor. Carregou? Nossa, tia, travou. Travou? Ixi, travou mesmo. Que página? 39. Já tá muito ruim. Tá travando. Agora, Apareceu, deixa eu ver. Aí, Deu. foi. Aham. Foi. Foi. Tia, eu acho que agora a senhora podia pedir pra desligar. vocês estão. Porque ele está carregando demais. Vamos voltar sem. Melhor. Pronto. Ela chega. Eu fiz diferente hoje. Eu quis compartilhar com vocês o livro online, mas está muito ruim. Está travando bastante a internet hoje, né? Então vamos lá. Peguem o livro e acompanhem comigo, tá bom? Página 39, ok? Vamos então falar, a gente está estudando um pouquinho da origem da humanidade, né? Quais são as ciências que estudam essa origem, quais são os principais cientistas responsáveis por esse tipo de pesquisa. E aí a gente vai dar um conceito do livro de vocês chamado de Era Glacial, tá? O que isso vai falar, né? Isso aqui é uma sequência de explicações sobre a trajetória humana, né, arqueológica, que se deu ao longo dos anos que passaram. Então, uma arqueóloga chamada Lorena, ela afirma que os termos climáticos, segundo o período desse processo, foi denominado Neolítico, que coincide com o término de uma época chamada Era Glacial. Tá? Eu estou falando para vocês estarem no livro de vocês mesmos, tá? Então, vamos lá. Acompanhando junto com a tia aí. Por que isso é importante, né? Isso contribuiu para a elevação do nível dos mares, a era glacial, então, que fato fez? Contribuiu, então, para a elevação dos mares e ocorreu, então, uma série de mudanças na fauna e na flora do planeta, tá bom? E esse período é o período em que os animais de grande porte, como os mamutes, não conseguiram, então, se adaptar a novas condições de vida, tá? Que eles entraram no processo chamado de extinção. Tanto que hoje o que se tem é fóssil, né, que registra que esses animais eles existiram, mas não tem evidência de nenhum vivo atualmente. Então, vamos lá, né? Do ponto de vista climático, quais são as transformações que aconteceram? Vocês estão acompanhando comigo?
Dá um joinha para mim saber aí que estão acompanhando comigo, tá tudo tranquilo. Tá muito engraçado, porque assim, eu estou falando, mas o meu vídeo não está acompanhando bem aí a fala, né? Mas dá para entender bem, né? Então vamos lá. Tia, Então, tá dando ó, pra escutar mais ou menos, tá travando pra mim. é questão de internet mesmo. A minha também tá um pouco pesada, mas tá indo. Meninos, então, olha só. As transformações que aconteceram, né? Como eu estava falando, ela prejudicou muito a fauna e a flora. Então, as regiões que eram então, regiões temperadas passaram então, a ser tropicais ou subtropicais. Com isso, o que aconteceu? Surgiu também a formação de grandes vales tropicais, né? Então, regiões de florestas, grandes desertos. Tudo isso está no terceiro parágrafo da página 39. Se vocês quiserem marcar, tá bom? É bom que marquem, tá? Então, nesse período, a espécie humana ela foi percebendo que era possível sobreviver, né? De maneira mais estável. Graças ao quê? Graças ao desenvolvimento de novas técnicas que os homens, né, foram descobrindo nessa época. Então, eles permitiram, então, a descoberta da atividade agrícola. Até então, eles se alimentavam do que eles viam e colhiam. Agora, eles perceberam que eles podiam plantar, então, o seu próprio alimento. O que mais que é importante? Assim, eles foram aos poucos passando a ser sedentários, né? O que seria isso? Membro de grupo humano, né, que tem resistência a uma moradia fixa, ou seja, eles deixaram de ser nômades, ou seja, ficar mudando de lugar para lugar, para então serem sedentários, terem moradia fixa em um lugar só, tá? Outra coisa, a construção de sistemas de... Tia, qual página? Oi, qual página? 39. Outra Obrigada. coisa importante também, né? A construção de sistemas de irrigação natural que eles criaram. Isso está lá no parágrafo 1, 2, 3, 5, sexto parágrafo da página 39. Olha só. Então, eles possibilitou para eles o aumento expressivo da produção de alimentos, claro, porque os alimentos precisam ser irrigados para crescerem. Então, as comunidades denominaram os materiais, né, as maneiras de cultivar, colher o alimento de origem vegetal, tá? Era o principal alimento deles. Outra coisa importante, né? Da cerâmica, tá bom? Ou seja, que era a técnica de... Tia, tá travando muito, tá muito ruim. Vocês estão conseguindo ouvir, pelo menos? Não, tia, tá travando só a voz pra mim. Nossa, aí mim também fica- tá travando muito. Tá muito horrível, eu acho melhor a senhora fazer compartilhamento de tela, que fica melhor. Não, o compartilhamento dela tá ficando pior. Faça o seguinte, sai, quem está travando, sai e entra novamente. Tá bom. Se eu tô no computador, eu não sei sair. Nicole, o seu tá Só ótimo. fechar o aplicativo, Catarina. Pra mim tá bom. Quem tá bom não precisa sair, continua. Só quem tá travando muito. A volta, tia. Melhorou. Ótimo, é questão de internet, gente. Muita gente usando esse aplicativo também. Esse aplicativo também trava muito. Ah. Ótimo, então vamos lá. Vai travar de novo. Tá começando a travar de novo. Gente, tem umas comunidades. Gente, vamos fazer o seguinte, mesmo que tá travando um pouquinho, mas tá dando para acompanhar? Sim. Não Mais ou menos. Sim. Mais ou menos. Então, aí vamos fazer o seguinte, vamos dar continuidade, senão o nosso tempo acaba e a gente não tem aula, né? Tá bom. Aí a gente dá continuidade, tá? Qualquer coisa, se a gravação ficar muito ruim, eu faço uma gravação só explicando o conteúdo e envio. Tá?
Então, vamos lá, meninos. O que é importante destacar, né? Além da agricultura que eles desenvolveram nessa fase, também a parte da tecelagem, né? Da cerâmica, que era atividade mercantil também, né? Ensaiou os primeiros passos para o escambo dos diferentes produtos, né? Que eles conseguiram fabricar com as novas tecnologias. O que seria escambo? É a relação de comércio baseada na troca de produtos, tá bom? Então, a relação de comércio baseada na troca de produtos é chamada de escambo, tá bom? Então, nesse período, a divisão sexual do trabalho impôs à mulher novas obrigações. Quais que são elas? Como a colheita da produção, pastoreio, a criação, da tecelagem das roupas, né? Dos membros do grupo. Quanto ao homem, né? O que era pedido para eles, né? Quanto ao homem, estava lá a questão de plantar e procurar novas técnicas de sobrevivência e de se alimentar, tá bom? Então, por fim, o que pode dizer, né? Lá no penúltimo parágrafo, o que a gente pode falar? Teve aí o surgimento da atividade agrícola, teve aí da pecuária, a propriedade sobre o solo, né? Passou a adquirir, então, mais significado, tá bom? Acabou, então, estimulando inúmeros conflitos entre as lideranças, tá? E comunidades já estavam organizadas, tá bom? Uma pergunta? Alguma pergunta? Não. Como que a gente pode falar como que é o ganho nessas comunidades primárias, nessa era glacial? Tá travando mesmo. Página 40. Virem aí, ó, o livro de vocês. Página 40. A gente pode dizer, né, que os ganhos eles eram relacionados à estabilidade, tá, de crescimento demográfico. O que quer dizer isso? Dependia de quanto era grande aquela comunidade, quantas pessoas que viviam em cada comunidade organizada nessa época, tá bom? Outra coisa, perdas, né, que se relacionam à diminuição da diversidade alimentar, menor variedade de nutrientes, tá? Que anteriormente eles obtinham, e a crescente disputa pelo controle de novos espaços e produção, tá bom? É o que a gente pode destacar nessa parte. Meninos, como tarefa de casa, então, vou passar para vocês a página 40 e 41, tá? Façam essa atividade, tá bom? 40 e 41. Tá, já anotei já. Notou? Vamos dar uma continuidade. Então, eu vou falar um pouquinho da idade dos metais. Idade dos metais. Tá falando. Aqui vai dar para fazer a introdução para a gente continuar depois, tá? Não vai dar para falar tudo, não. A idade dos metais foi em 5.000 anos antes de Cristo, entre 5 a 4 mil anos antes de Cristo. Tá bom? Então, esses fatos que eu estou contando para vocês foram relatos feitos por uma arqueóloga chamada Lorena. Ela, então, em sua pesquisa, ela consegue, então, desvendar e falar o que aconteceu com a humanidade nesse processo, tá bom? Meninos, eu tô vendo que meu vídeo está travando um pouquinho, mas a fala tá saindo bem? Travou, hein? Não, Tati. Tá travando? Tá. Aham. Tá. Tá travando mais ou menos, mas dá pra escutar. Deu pra entender um pouco. Não, tá travando muito. Dá pra entender? Mais ou menos. Escutar um pouco. Dá pra entender. Eu tô escutando. Pra você, né, Catarina? Quem tá entendendo, faz um joinha na tela aí pra mim. Pra saber quantos estão compreendendo.
Nicole. Tá, beleza. Também. Maria Lúcia, não viu o seu? Tá tranquilo? Tati, mais ou menos. Mais ou menos. Ai, gente, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou só dar uma introduçãozinha básica e a gente fica por aqui, tá? Tá. Então vamos lá. Infelizmente a gente depende de internet, embora a internet ela é muito boa. É a primeira vez que está travando desse jeito. Deve ser porque eu estou usando Android Cam também, pode ser que está travando um pouquinho. Pode ser que seja isso. Vou fazer o teste depois sem ele, para ver como que fica, tá? Meninas, então olha só. Entre esse ano aí de 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo, então algumas comunidades elas conseguiram então assimilar o conhecimento sobre as técnicas de metalurgia. Então eles foram desenvolvendo instrumentos feitos de cobre. Então qual foi o primeiro metal utilizado nos primórdios da humanidade na era glacial? Cobre, tá bom? Então eles conseguiram então fundir o cobre, passaram então a produzir instrumentos mais resistentes, tá? Feitos então de bronze, e mais tarde então eles descobriram o ferro e fizeram então a base de ferro. Manoel, tá engraçado. Tá acompanhando, Manoel? Tá. Então olha só. Outra coisa importante, né? Onde que isso se desenvolveu, para a gente concluir? Isso desenvolveu numa região que hoje é a Turquia, tá bom? Eles viviam povos da Anatólia, eram os pioneiros da utilização do minério de ferro e na fabricação de objetos em grande escala, tá? Então, esse período também é conhecido como a Idade dos Metais. Então, uma pergunta importante, né? Como se chama esse processo de descoberta do metal depois da Era Glacial? Idade dos Metais. Quais são os metais que eles descobriram? Primeiramente o cobre, posteriormente o ferro. Tá bom? Então, o que eles tiveram aí, né? Aconteceram, então, os núcleos das comunidades. As comunidades elas começaram a crescer e a se desenvolver. Com isso, então, aconteceu, então, práticas econômicas diversificadas e estimulou um processo que os historiadores chamam de revolução urbana. Ou seja, a vida, aos poucos, foi mudando do campo, que era cenário rural, para a cidade, cenário urbano. Tá bom? Vocês têm mais alguma pergunta sobre isso aqui? Dúvida? Dúvidas? Não? E aí a gente tem, né, os instrumentos, então, era anteriormente totalmente agrícola, agora a gente já tem instrumentos de fundição militar, a gente tem aí uma solução militar ampliada, né, que era para assegurar o controle e a sobrevivência e produção nos espaços dominados, tá bom? Outra coisa, aonde que esse regime, né, aconteceu? Lá na antiga Mesopotâmia, tá bom? Então, meninos, aí a gente tem uma trajetória do processo de evolução dos primeiros agrupamentos humanos. Então, eles deixam de ser nomes para serem, então, o que a gente chama de como que a gente fala? Sedentários, né? Então, a gente vê esse processo, que eles deixam de ficar de um lugar para outro, para viver num lugar só fixo. Mas por que isso aconteceu? Porque eles conseguiram descobrir com isso o processo do cultivo, da agricultura, tá bom? Então, uma das últimas realizações do homem nessa fase é a organização dos primeiros estados, é a criação dos primeiros códigos da escrita, onde foi elaborado
pelos povos, né, que compõem as regiões da Mesopotâmia e do Egito, tá bom? Então, eles são responsáveis pela essa produção da escrita, que chama-se cuneiforme e hieráfica, tá? Que era a forma em que eles escreviam. Meninos, eu vou ficar por aqui com vocês hoje, até porque já travando muito. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma coisa não ficou claro? Digo, a senhora disse, eu não entendi nada. Eu vou ficar com vocês, Tá muito ruim. tá? Travando. Nossa, tia. tá horrível. A internet ruim, gente. Coisa não. Faça uma atividade, tá bom? Qualquer coisa eu faço uma outra gravação só de conteúdo para vocês. Então, tarefa de casa vai ser. Vocês estão escutando esse barulho? Ou é só É de eu? alguém, Alguém também. algum de vocês, tá? Da microfonia. Eu tô até sem microfone um pouco. Só com o microfone do celular. Agora melhorou. Alguma pergunta? Não. Não? Tá, tá bom. Meninos, então, uma boa tarde. A gente se encontra amanhã. Espero que amanhã a internet esteja melhor, tá? Tchau. Tchau. Ah, tia.